Mas assim, o que fazer agora? O que eu faço com isso? Com esse pacote? O que eu faço? Amém? Primeiro passo. Primeiro passo, encher-se do Espírito Santo. Amém? Então, a Bíblia diz em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, no qual de solução, mas enchei-vos do Espírito. Todo homem tem que pensar nisso. Eu fui criado por Deus, e Deus deixou o Espírito Santo para mim. Presta atenção aqui. Eu preciso me encher do Espírito. Eu estou falando para gente aqui que já se intitula cristão, tá? Mas às vezes não tem essa preocupação. A única maneira de eu entender agora como resolver isso e como eu melhorar, por exemplo, eu já expliquei para vocês, eu sou fleumático puro, 3 vezes. Olha, se o fleumático é teimoso, imagina como é. Imagina como é. Super teimoso. Tudo bem comigo, gente? Se o fleumático não gosta de mudança, eu não gostava de mudança nenhuma. E eu tenho então que me adaptar a isso. Eu aprendi que o fleumático é assim, eu corri atrás para ver o que eu melhorava. A primeira coisa que eu fui fazer foi ler livros. Na verdade, quem já estava lendo o livro é a Roseli. Eu peguei e li livros. Eu fui ler livros sobre temperamento e ver o que eu podia mudar. Então, o primeiro passo do ser humano é você se encher do Espírito. É o Espírito Santo que vai te ajudar, dar sabedoria e dar condição de você fazer isso. Você acha que você tem condição de vencer você mesmo? Não. Quem te ajuda é o Espírito Santo. Mas aí eu estou falando com um grupo de bastante pessoa cristã aqui, que frequenta igreja e tudo mais. Eu não estou falando de frequentar a igreja. Estou falando de se encher do Espírito. Qual é o primeiro passo? A Bíblia fala: não vos embriagueis com vinho. Isso aqui não tem nada com bebida alcoólica. Isso aqui é um exemplo que dá. Que o homem pode gostar disso. Mas a primeira coisa que o homem devia desejar é se encher do Espírito Santo. Para me ajudar a vencer. Tá bom? Eu entendi que eu tenho fraqueza. Vocês viram aqui que todos os temperamentos têm qualidades incríveis. Um ele é dado ao trabalho, o outro é amoroso por demais. Eu nem lembro, nem sei se o Elton lembra. O Elton ficou uns 3 meses trabalhando comigo, 4 meses, né, Elton? 4 meses trabalhando comigo. Na época eu fazia restauração de imóveis. E eu estava lá com ele trabalhando, nós dois lá embalados num barracão de casa lá, e a Roseli começou assim: amor! Você lembra disso? Amor! Amor! O Elton falou assim: pastor, a Roseli está te chamando. Eu falei: não, está chamando o gato. Porque a Roseli não tem costume de chamar de amor. Por quê? Porque ela é colérica. Entende? Agora, todo dia que eu vou sair de casa, eu vou ter que dar um beijo nela. Eu sou fleumático. Isso é coisa boa. Entende? Agora tem as fraquezas que a gente tem que trabalhar. As fraquezas que a gente tem que trabalhar. Mas quem vai me dar luz e quem vai me dar sabedoria é o Espírito Santo. Então, como que eu faço isso, Claudemir? Em primeiro lugar, se você ainda não resolveu, faça isso agora. Aceita Jesus como o Senhor da sua vida. Entendeu isso? Se Jesus for o Senhor da sua vida, pode ter certeza que tudo vai mudar. Pode ter certeza que você vai ter sabedoria e vai ter condição e força para vencer tudo e tratar e cuidar do seu temperamento com certeza. Olha lá: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quem que criou o homem? Deus. Deus conhece você por inteiro. Agora a Bíblia está falando que quem não tem Jesus como Senhor da sua vida, não tem o Espírito de Deus. E se não tem o Espírito de Deus, você não é dele. Como que eu faço isso? Bom, a primeira coisa é declarar que Jesus é Senhor da minha vida. Amém. Presta atenção que eu não estou falando de igreja. Não importa que igreja você vai. Eu estou falando de Jesus. Jesus precisa estar na sua vida como Senhor, aquele que dirige a sua vida. Quando eu tenho um Senhor, eu quero dizer que tudo que eu vou fazer eu tenho que perguntar para Ele. Então Ele é Senhor da minha vida. Agora, como eu faço isso? Você entrega o seu coração. Você entende isso. Jesus, Ele veio para libertar o homem do quê? Com a escravidão. A escravidão que chama pecado. A escravidão que chama carne. Presta atenção que eu vou falar aqui. Todos os homens têm uma luta interna. A luta da carne com o Espírito. Então se encha do Espírito, se encha de Deus.
Declare sua vida a Jesus e você vai então ter uma melhoria na sua vida. Agora veja só, isso é decisão sua. Não sou eu que forço a sua cabeça, não sou eu que faço, é você que decide. Você pode decidir lá dentro da sua casa. Eu conheci mulheres, uma mulher que ela decidiu ir na casa dela, sozinha, no quarto dela. Ela disse: eu quero servir a Deus, eu quero ter Jesus como meu Senhor. Pronto, e você vai ter sua vida mudada. E o Espírito Santo habita em você. Segundo passo, que é a coisa mais difícil do ser humano. Se você agora fala assim: eu tenho Jesus como Senhor da minha vida. Agora tem uma coisa que Jesus não pode fazer por você, nem por mim. É aquilo, ó. Encare suas fraquezas como pecado. É pecado ser teimoso? Ninguém respondeu. Lógico que é pecado. É pecado ser indeciso? Eu só estou falando do fleumático. É pecado ser indeciso, Cleo? Lógico que é. Você tem que ter convicção das coisas. Entendeu? Você está num momento de indecisão para tomar, você tem que buscar alguém. Você tem que buscar uma ajuda. Mas ficar, porque o que eu falo? A tendência do fleumático é procrastinar. Ele deixa para amanhã, mas chega amanhã é hoje. Ele deixa para amanhã. Ele está pecando, ele sabe que é uma fraqueza dele. Se a fraqueza está ali, é pecado. Eu preciso lutar contra a fraqueza. Porque eu posso passar a vida inteira procrastinando, jogando para amanhã, sem resolver. Tem famílias que se quebram, casais que se separam, porque não foi tomada uma decisão. Não foi tomada uma decisão. E essa decisão fica ali, de um dia para o outro, e passa meses, e passa anos, e aquela decisão ali. Aqui acaba virando parte da vida. Então você vai encarar suas fraquezas como pecado, sem apresentar desculpa. Como assim? Tem gente que fala assim: eu sou assim porque eu sou sanguíneo. Você conhece o temperamento? Eu sou assim porque eu sou colérico. Você me respeita porque eu falo dessa forma porque eu sou colérico. O colérico é bem falador e ele não pensa em ninguém, e de repente ele vai estar lá machucando todo mundo, e para ele está tudo numa boa. Mas é fraqueza. Então, se você encarar suas fraquezas como um pecado, e eu não sei se vocês sabem qual é o significado da palavra pecado. A palavra pecado é errar o alvo. Esse é o significado. Então, quando eu falar eu estou pecando, eu estou errando o alvo. Qual seria o meu alvo? Qual seria o meu alvo? O meu alvo é, naquela direção, abençoar minha esposa, abençoar meu marido, ser companheira, ser companheiro. Quer dizer, eu ofendi, eu falei, eu machuquei, eu tenho que mudar. Então, se eu encaro a minha fraqueza como um pecado, eu vou mudar. E aí eu vou mudando o meu temperamento. Tem gente aqui que preencheu o questionário quando era solteiro. E saiu lá uma coisa. E agora preencheu, depois de casado, e alguns anos casado, principalmente com filho, já está diferente. Verdade. Mas por quê? Porque sem você perceber, Deus vai te moldando. A vida de casamento, a vida de pai e mãe, com filhos. E você vai mudando. Mas eu preciso entender isso. Quais são as minhas fraquezas? Então, não apresento desculpas pelas fraquezas. Eu não posso colocar assim: eu sou assim por causa disso, eu sou assim por causa daquilo. Não, se eu tenho fraqueza, eu me corrijo. Mas como que eu me corrijo? Como que eu faço essa correção? Eu vou diante de Deus, como diz 1 João 1,9, e confesso os meus pecados a Ele. E ajuda, pega a ajuda de Deus mesmo. E fala com Deus falando assim: Senhor, eu estou entendendo que eu tenho essa fraqueza. É pecado não ter nenhum tipo de compromisso com o horário. Em todo lugar que você vai, você chega atrasado. É pecado. Falta de respeito também, né? Pecado. Se você encarar isso como pecado, você se corrige. Mas você chega diante de Deus e confessa os seus pecados. E fala: Senhor, eu tenho esse problema, eu tenho essa questão com a minha esposa, com o meu marido, eu tenho essa questão, eu tenho esse problema. Eu estou confessando ao Senhor, me ajuda. E o Senhor vai te ajudar. Se você pegar um livro desse aqui, aqui tem experiências incríveis. Incríveis. De transformação, de mudança mesmo. As pessoas eram de um jeito e ficaram completamente diferentes, transformadas, diferentes, completamente diferentes, o oposto em algumas coisas.
Ninguém está falando para você que se você é sanguíneo, você tem que deixar de ser sanguíneo. Não. Você tem que aproveitar as qualidades do sanguíneo. Mas você pode mudar. Pegar aquelas suas fraquezas, confessar a Deus e pedir a ajuda dele. Ele vai te ajudar, com certeza. Amém? Terminando, gente. Terceiro passo. Peça a Deus para livrá-lo desse hábito. Tem coisas na nossa vida que viram um hábito. E a gente se acostuma com aquilo. A gente sabe que é errado. Vou dar só um exemplo para vocês. Eu já tive, né? Um golzinho 89, branco. E aquele golzinho não tinha o ponteiro do combustível, não marcava. Gente, o que custava eu ir lá e consertar, não é mesmo? Não, a gente acostuma. O cara, em vez de arrumar o que levanta o vidro, ele coloca uma chave de fenda para segurar o vidro. E ele acostuma com aquilo. Lembra o carro do pai? Um ninho que você tirava a chave de fenda e o vidro caía. Mas com a chave de fenda estava bom, por que gastar? A gente acostuma com coisa ruim, sabia? Se você deixar a fraqueza na sua vida, você se acostuma com ela. Você se acostuma. E a Bíblia ensina para você mudar isso. Então peça a Deus para livrá-lo desse hábito. 1 João 5, 14 e 15. Esta é a confiança que temos para com Ele. Se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve quanto ao que pedimos. E se sabemos, né, que Ele nos ouve quanto ao que pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que temos feito. Isso aqui é garantia de Deus para a sua vida. Se você quer mudar, se você quer uma melhoria no seu casamento, no relacionamento, tem onde pedir socorro, e esse socorro vem. É certeza absoluta. É certeza, convicção que se você pedir a Deus, sua vida muda, seu casamento muda, sua família muda. Mas tem que ir no lugar certo. Sabe qual é o problema de hoje em dia? Que você está com um problema dentro de casa e vai para o Facebook, né, falar dos seus problemas. Por que você não vai lá no seu quarto, fecha a porta e coloca o seu coração aberto diante de Deus e diz: Senhor, é isso que eu estou passando, é isso que eu estou vivendo e eu preciso da solução. Porque aqui tem a resposta. A palavra de Deus é viva. Ele está garantindo. Se você pedir alguma coisa, Ele vai te dar. Mas você precisa pedir segundo a vontade dEle. E qual é a vontade dEle? Eu quero perguntar para você: Deus não quer que você viva e vença? Deus por acaso não quer que você tenha uma família feliz? Deus não quer por acaso que você desenvolva? Nós falamos de alguns temperamentos aqui que têm propensão à depressão. Mas você não pode aceitar isso. É uma fraqueza do temperamento. Você tem que buscar Deus na sua vida. Você tem que buscar nele. Não vai buscar em amigo. O que amigo pode te ajudar? De repente você vai buscar um amigo, o amigo está mais deprimido que você. Não é mesmo? Então você tem que buscar em parente? Não, você tem que buscar em Deus. Ele vai te responder. Porque é a vontade dele que você vença, é a vontade dele que você saia disso. Outra coisa, terminando mesmo, quarto passo, queridos. Creia que Deus te deu a vitória sobre a fraqueza. Esse é um grande problema do ser humano. A gente vai diante de Deus e pede, mas não vive a vitória. Esse é o problema do ser humano. Tá bom? E está lá marcando em Romanos 14, 23, no final do versículo, que tudo que não provém da fé é pecado. Então eu posso correr o risco de estar pecando depois que eu fiz um pedido. Olha para mim aqui, presta atenção. Eu faço um pedido para Deus e tenho que crer que Ele vai me dar, e eu tenho que viver isso. Porque se eu não estiver vivendo, é falta de fé. E a falta de fé é pecado. Então eu preciso viver isso. Eu preciso vencer dessa forma. Então quando você faz o pedido a Deus, que sobre o seu temperamento, você quer vencer uma fraqueza, você fez o pedido a Deus, reconheceu aquilo, que uma das coisas mais difíceis do ser humano é reconhecer. Já viu isso? A gente está ensinando nossos filhos a não reconhecer. É sempre a culpa do outro. Então se você reconhece a sua fraqueza, você diz ao Senhor que quer realmente sair desse hábito, ficar livre desse hábito, o Senhor vai te responder, mas você vai ter que viver em cima daquilo, como se Deus já tivesse dado para você mesmo.
Então pode vir de novo o desejo, você luta contra aquilo. E aí eu vou deixar uma palavra para vocês para encerrar. É foco, queridos. Existe uma facilidade de sair do foco. Você tem que ter um foco. É aquilo que eu quero. E aí caminhar em direção. E aí, de repente, você não está vendo sua vitória ainda completa. Não está vendo. Aí o que acontece? Uma outra situação te tira do foco. Você está indo aqui, aí você começa a virar outro caminho, começa a fazer, pensar em outras coisas, e tantas coisas para se fazer, e você saiu do seu foco. Viver fé, não sair do foco. Quinto passo. E continue pedindo a plenitude do Espírito Santo. Se tem uma coisa que eu e você temos que pedir todo dia, é que o Senhor nos encha com o Espírito Santo. Se tem alguém que Deus deixou nesta terra para te dar força, é o Espírito Santo. É Ele só que vai te dar sabedoria. É Ele que vai abrir porta. É Ele que também fecha a porta. É Ele que é o poder de Deus nessa terra. É Ele que Deus deixou para nós. Então, hoje você descobriu o seu temperamento. Eu quero dizer para você, você é uma bênção. E eu queria que você falasse para o seu cônjuge agora. Você é uma bênção. Você é uma bênção. Você é a bênção da minha vida. Você sabe? Você falou que você é uma bênção? Agora sim. Falar que você é uma bênção ficou muito religioso, né? Ficou? Então vai ver para o seu marido, sua esposa e fala, eu te amo. É tão bom viver com você. Eu te amo. Fala para ela, é muito bom viver com você. Mas fala mais gostoso, né?